Doutor Eurípides chegou! Ó, Boa doutor Eurípides noite. também está aqui, empolgadíssimo já, ó, vindo de uma série de demandas de trabalho e firme e forte a postos e na hora. Perfeito. Gente, Bora. é um prazer estar falando com vocês aqui sobre um tema de extrema relevância, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Dean, eu trabalho com osteopatia, é o aspecto principal do meu trabalho, no que se refere principalmente à biomecânica, e trabalho também com alguns aspectos emocionais, e vamos entender que até as emoções interferem no nosso metabolismo e, portanto, também no intestino. E não vou me prolongar muito nessa questão das formações, e sim na questão do intestino. E esse é o Dr. Eurípides, vou deixar para ele se apresentar. É um médico extremamente conceituado, domina o assunto e é um privilégio a gente estar podendo falar com ele hoje. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Eurípides. Claro que a palavra vai ser sua a maior parte do tempo, porque eu estou aqui para aprender também. Mas nós vamos compartilhando alguma coisa, tá? Fica à vontade. Pronto, mas vamos lá. Eu sou só um eterno estudante, não quero parar de estudar nunca. E nessas minhas andanças de estudos aí, né, que até uns 3 anos atrás, vamos pôr assim, eu era um médico extremamente tradicional. Tratava conforme aprendi na faculdade, fiz uma boa faculdade e somos formados para fechar diagnóstico e para passar medicação. Infelizmente, essa é a verdade da formação médica no Brasil hoje em dia, né? Só que com 10 anos de proctologia, eu vi que chegava um ponto, a coisa não andava. Então, tinha que ter algo mais, que não era possível que era só isso. E daquele momento para frente, hoje eu tenho 16 anos de formado, comecei a estudar microbiota, comecei a estudar modulação intestinal. Hoje os cursos que eu vou, olho para o lado, tem mais nutricionista do que médico, na verdade. E parti para essa medicina integrativa, né? Porque o pessoal gosta muito de rótulos, né, Dean? Então, vamos lá. Medicina integrativa, que eu vejo a pessoa não mais como um intestino, mas agora como uma pessoa nos seus três pilares, espiritual, físico e mental, e que se eu não atuar nesses três pilares, eu não consigo a cura desse meu paciente. Então, hoje eu me considero um médico integrativo e atuo na gastroenterologia funcional e atuo em equipes multidisciplinares, onde eu atuo, tenho que ter sempre uma boa psicóloga do meu lado. Você conhece a Milena Colin, não preciso colocar adjetivos para ela. E fui apresentada a você pela minha esposa, pela Milena. Já vou encaminhar e tenho encaminhado pacientes para você. E não só a fisioterapia, com a osteopatia, a microfisiologia, né? Tem várias outras atuações, como um bom psicólogo, e sem a nutricionista, eu tô com a mão amarrada. Eu tenho pós em nutrologia hoje em dia também, então atuo mais nessa parte. Hoje eu atuo muito com nutracêuticos, alimentos funcionais. Por exemplo, tem que ter um bom dentista biológico do meu lado também, para indicar pacientes. E a doutora Bela Gurgel conhece bons no Brasil inteiro. Quando eu tenho um paciente, que eu já atuo por telemedicina, eu entro em contato com ela, ela sabe sempre alguém que está ali perto. Então é isso, vamos fazer redes aí para melhorar nossos pacientes sempre, né, Dê? Perfeito, muito obrigado, Dr. Eurípides. Ó, gente, nós vamos começar pelo começo, é uma primeira live, espero que venham outras, tá? Nosso planejamento é de até 1 hora, como é o normal aqui do Instagram. E eu vou fazendo algumas perguntas, vou comentando algumas coisas, para a gente poder entender por que que o Dr. Eurípides trabalha com tanta gente, né? O que que tem a ver, por exemplo, o intestino com a boca, com o dentista? O que que tem a ver alguém que vai tratar de intestino pedir ajuda para um psicólogo, pedir ajuda para um osteopata, pedir ajuda para diversos outros profissionais? Por que que ele está de mãos amarradas sem o nutricionista, né? Então vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro, doutor Eurípides, eu queria que você comentasse aqui para a gente, né, qual o papel real do intestino no que se refere
ao que a maioria das pessoas sabe que o intestino é aquela parte que absorve alimentos e que elimina aquilo que não serve mais, tá? Isso é muito básico. Vamos falar um pouco mais sobre o intestino. O que significa ter um bom intestino e o que significa ter um mau intestino? Pronto. Então a gente vai partir do pressuposto que tem uma máxima que diz que somos o que comemos. Hoje nós já ampliamos essa máxima e hoje nós somos o que comemos, digerimos, absorvemos e excretamos. E se qualquer dessas fases tiver algum bloqueio, algum problema, você vai repercutir no todo. Então, pensamos na questão de terreno biológico. Tá? Temos que estar o tempo todo preocupados, porque assim, a partir do momento que eu nasci, eu já estou oxidando, eu já estou inflamando. Que eu dei o primeiro grito quando saí da barriga da minha mãe, já tem o balanço, oxidação e antioxidação, já tem um balanço inflamação e anti-inflamação. A diferença está para onde está pendendo a balança para você hoje em dia. Que a gente tem que ter essas vias de detox, que ficou muito na moda agora, né? Que para a gente é diferente a questão do detox, né, Dê? Tem que estar mais saindo coisas ruins do que entrando. Então, o intestino, ele nada mais é do que o nosso meio de comunicação com o mundo, e sem contar que abriga a microbiota, que hoje já descobrimos diversas funções, que ele, na verdade, é um órgão que tem metabolismo próprio, produz alguns nutrientes que sem eles não produziríamos, os neurotransmissores. Então, assim, dá para falar a noite inteira da importância do intestino nesse todo aí, mas dizem que é o segundo cérebro, eu já penso que é o primeiro, porque filogeneticamente ele veio na frente, né, na evolução. Então, se não fosse ele funcionando bem, não teríamos o cérebro, que para mim é o segundo cérebro, na verdade. Perfeito, bem bacana. Eu acho muito interessante a gente abordar essa questão do que entra e o que sai, porque a hora que a gente está falando do que entra e o que sai, é um princípio de vida, né? Então a respiração, ela entra e sai. O que entra em uma célula, sai excretado um pedaço, né? Num relacionamento, a gente doa uma parte e outra parte sai. Sabe, quando a gente oferece um trabalho, tem a parte do paciente e tem a parte do terapeuta, do médico, etc. Então, veja que a gente tem aqui uma associação, quando a gente fala de um aspecto mais amplo, com leis universais. A gente precisa eliminar aquilo que não serve. A gente precisa evoluir, né? A gente precisa melhorar. E se a gente fizer uma analogia aqui, nesse aspecto, né? Vamos pensar em leitura. Né? Como que você vai explicar algo que você nunca leu ou que você não adquiriu nenhum conhecimento? Não tem como sair algo nesse sentido. A não ser que você tenha uma criatividade estupenda, extraordinária. Né? Vou aplicar esse princípio no intestino. Pode ser que você tenha uma genética maravilhosa, sensacional. Mas, mesmo assim, aquilo que entra, tudo que entra e o que sai, é que cria essa organização do que nós somos, do quem nós somos. E aí vamos ter várias correlações. Olha só o que o Dr. Eurípides está falando. Nós temos uma relação, então, com o sistema nervoso, né? Nós temos uma relação com o cérebro, nós temos uma relação com o eixo hormonal, nós temos uma relação com energia, nós temos uma relação com depósito ou não de gordura, nós temos uma relação até com a estética, né? Então nós temos uma série de funções que nem todo mundo conhece, doutor Eurípides, que tem uma relação com um bom funcionamento de intestino. Eu queria só comentar um detalhe anatômico aqui, para quem não conhece essa parte. Nosso corpo, ele tem uma parte que é chamada de sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo significa que tem coisas que a gente não precisa ficar pensando. Ninguém fica pensando assim, intestino trabalha. Não, agora elimina gases. Não, agora... Não, essas coisas vão acontecendo, né? Assim, o processo. Isso quem faz é o sistema nervoso autônomo. E tem uma regulação, então, autônoma, que a gente não está pensando para fazer. E o intestino, ele está ligado
pelas duas partes básicas do sistema nervoso autônomo, que é chamado de simpático e parasimpático. Significa que tem uma parte que ativa e uma parte que ameniza, e assim por diante, e vai criando coerência no organismo todo, como, por exemplo, bater o coração e relaxar, como o momento em que a gente fica vermelho, a mão fica quente, a mão fica fria, e assim por diante. Tá? O nervo principal do parasimpático, que vai para o intestino, sai daqui de trás, gente, é o nervo vago. E ele vai estabelecer uma série de correlações com todos os órgãos praticamente até lá. Aí tem um detalhe muito importante. Eu estou querendo dizer de uma ligação anatômica, tem um fio elétrico que liga tudo isso. Segundo aspecto que eu queria levar em consideração é que o intestino, ele tem mobilidade, motilidade, ele tem movimentos, e esses movimentos também são controlados por nervos que saem da medula, compondo o que a gente vai chamar de sistema nervoso simpático. Por isso que, vou pedir agora a ajuda do Dr. Eurípides, que uma pessoa pode ter dor de cabeça, pode ter torcicolo, pode ter dor nas costas, pode ter dor na lateral da coluna, na bacia, no ilíaco, por um problema de intestino. E muitas vezes a pessoa chega travada das costas e o problema pode ser intestino. E o contrário é verdadeiro, tá? Às vezes a pessoa tem um problema de uma barriga endurecida, né, e acha que é o intestino, e de repente pode ser um problema em alguma dessas vias, né? Então, doutor Eurípides, como é que você faz aí para poder... O paciente chega aí no seu consultório e ele fala para você o quê? O que ele pede hoje em dia e como que é feito o diagnóstico de um problema de intestino? Vamos lá. É bem complexo. Hoje em dia eu atuo, como eu atuo mais por telemedicina, eu acabo perdendo o arcabouço da manipulação, né, do exame físico em si, tá? Mas alguns questionários vão me falar do que hoje é o mais comum das patologias intestinais, que é isso que o Dr. Dean falou, que são as desautonomias, tanto do parasimpático quanto do simpático. Vocês têm que entender que esse sistema, vocês imaginam um carro. Tem como eu pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo no carro? Não. Então, assim, se a digestão é parasimpática e eu tô ali estressado com o pé no acelerador, você acha que eu vou fazer uma digestão correta? De forma alguma. Então, eu já vou atuar nessa parte intestinal, tem que conversar isso com o paciente. Isso vem muito da relação médico-paciente. Se você está com um médico que não te escuta, que não olha no seu olho quando está conversando com você, que está com pressa, já acabou ali, já não vai resolver. Zero resolução dos seus problemas intestinais. E do mesmo lado, tem aquele paciente que busca a pílula mágica, que chega no seu consultório, você começa a querer conversar, fazer uma ligação, uma conexão com esse paciente, e ele, na verdade, não, doutor, eu só quero um remédio para resolver essa dor aqui, então para mim está tranquilo. Então, assim, façam a meia culpa dos médicos, mas também tem esse outro lado do paciente, da vida corrida, que o paciente só dá atenção para aquilo que é risco iminente de vida. Por isso que o diabetes hoje em dia, a epidemia silenciosa que é, porque às vezes não dá sintoma por anos a fio, então aquele paciente acha que está tudo bem. A repercussão desse diabetes no intestino é monstruosa, né? O paciente pode ter intestino preso, outros podem ter diarreia por conta até do uso de uma medicação, e por aí vai. Então, em suma, hoje em dia eu não consigo ver o intestino através apenas de exames. É óbvio que tem vários exames que me dão muita informação, como o coprológico funcional, dependendo da idade, uma colonoscopia, mas vai muito além disso hoje em dia. Eu quero ver esses eixos que a gente falou lá no comecinho, né? E que você complementou, que você praticamente escreveu para mim o que é a epigenética, que é a influência do ambiente nos meus genes. Então eu consigo calar genes, né? Isso de calar genes foi polêmico quando a Socialite lá falou, mas na verdade o que a gente está fazendo, silenciamento de genes, não é que eu estou tirando o gene daquela pessoa, eu simplesmente estou deixando ele recoberto para ele não ser lido, genes ruins, e ativando genes bons. Isso que você disse também, complementando a questão
do que entra, do que sai, né? Respiração, gente, é um dos melhores detox que você pode fazer, é aprender a respirar corretamente, tá? Isso é puro Caibalion, que você disse, né? Não sei se você já estudou as 7 leis do Caibalion, tá tudo relacionado, tudo que é do universo existe em mim, né? Tudo que do macro eu tenho no micro. Então, assim, são leis universais que criaram há milênios e que vale até hoje em dia. Em suma, hoje, para tratar um intestino, se eu não ver dessa forma global, eu estou tratando pela metade. Não tem como eu chegar não só num diagnóstico, porque a medicina tradicional gosta de rótulos, porque cada rótulo que eu coloco no meu paciente, eu tenho uma lista de remédios para dar para ele, tá? Não só a medicina, como alguns pacientes gostam de ser rotulados também, e é isso que a gente tem que ir começar a ensinar para o paciente, que nem sempre é assim, que o negócio é plurissistêmico, tem muitas causas e que se eu não atuar nessas diversas causas, eu não estou fazendo o tratamento completo. Bacana, Turilips. Você tocou num assunto aí que, às vezes, assim, o paciente está muito agitado e aquela correria, etc., e não consegue relaxar, né? E é muito interessante que a gente sabe que os órgãos, eles têm um trabalho diferente durante o dia e durante a noite, né? Então, se durante o dia eu estou ativo e eu estou acelerado e eu preciso que meu olho esteja atento, eu preciso de ouvir, eu preciso, enfim, colocar meu cérebro para funcionar, é claro que a minha demanda de sangue, energia, oxigênio vai para uma parte do corpo. Quando eu estou à noite, né, eu posso desligar uma parte, né, vamos imaginar várias luzes do cérebro, eu desligo uma parte delas, as outras continuam funcionando, né, e aí eu desliguei o meu olho, eu desliguei um pouco o meu ouvido, a minha atenção, e é a hora que os órgãos trabalham, né? E eu ouço demais do paciente, assim, minha barriga está inchada, eu não consigo emagrecer, meu intestino não funciona bem. Aí eu pergunto, mas você tem um horário para evacuar, você se coloca nessa condição, você bebe água de maneira adequada, você tem aquelas pausas para tomar água durante o dia, né? Você consegue relaxar? Né? A pessoa fala, eu sou muito ansiosa, né? Meu intestino vive preso, né? Eu falo assim, mas ele ficou preso depois que começou a tomar anticoncepcional, depois que você está ansiosa, o que está acontecendo? Então, tem muito dessa relação que eu acho que é muito significativa. Então, eu vou revisar dizendo o seguinte. Primeiro, tem relação um bom funcionamento do intestino com o sono? Depois, o sono influencia os hormônios e isso tem relação com o intestino, doutor Eurípides? Com certeza. Produção de melatonina, que é o principal anti-inflamatório que a gente tem no nosso corpo. O pessoal só pensa nela para dormir, né? Então vou comprar para suplementar. Não, você tem que produzir a sua própria. O intestino, ele é o maior produtor de melatonina também. Isso aí que o pessoal fala que é lá no cérebro, não, é o intestino. Então, assim, temos clock genes, isso que o Dr. Dan está falando. Nossos órgãos, eles têm relógios biológicos e cumprem ciclos circadianos. Cada órgão gosta de funcionar melhor no horário. Isso são anos são mais de milênios de evolução que a gente está tentando driblar hoje em dia e que, querendo ou não, a conta chega, a doença vem. Então, essas doenças modernas, aí o pessoal fica tentando achar muitos culpados, mas eu embaso para o meu paciente numa tríade, que se ele olhar bem esses 3 componentes da vida deles, acho que 90% das patologias ou resolvem ou são bem mitigadas, bem reduzidas, que é o quê? Sono, higiene do sono, não tem conversa, botar as outras atividades do seu dia em volta do seu sono, não ter rotina, que seu cérebro gosta de rotina. Alimentação, que aí entra hidratação, entra tudo que a gente está conversando aí, né? Para o pacientinho mais simples, eu prego açougue e feira em 90% do tempo. Se você fizer isso, você já está fazendo muito pela sua saúde.
E exercício físico, não tem negociação. Seu corpo foi feito para movimento. Se você é sedentário, dependente do grau, você vai sofrer as consequências, gente, tá? Então, se você frisar esses 3 itens na sua saúde, dificilmente se adoece. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, né? Sem contar agora o pilar espiritual. Espiritual você não precisa entender como uma religião, tá? Espiritual você tem que entender como um objetivo de vida. Se eu tenho que viver com alguma coisa que me impulsiona, tá? Seja uma força maior, se você acredita em Deus, seja acreditar em si mesmo, seja acreditar em um princípio, né, ajudar o próximo, e por aí vai. Se você não tiver uma motivação, seus órgãos também, seu microbiota, tudo vai caminhar para o fim. Já está só esperando, como diz o querido Raul Seixas, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Muito bom, é isso mesmo. Bom, você me fez lembrar aqui dessa visão aí diferente que a gente tem oriental e ocidental, principalmente quando a gente fala da espiritualidade, né? O Ocidente, ele vive ainda o sonho aí da pós-liberdade industrial, pós um período industrial, que é se eu me esforçar, se eu ralar pra caramba, né, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro, eu vou ficar rico e etc. E a gente vive muito isso ainda, assim, que se matando, né, sem parar para analisar o que eu estou sentindo, como é que eu estou vivendo, quais são os meus valores reais, o que me importa, né? E isso é um aspecto que tem muita relação, na minha experiência clínica também, com o intestino. O intestino, ele vai separar um pouco daquilo que a gente quer que fique dentro e aquilo que quer que fique para fora, né? Vocês já repararam isso? E a hora que a gente está nervoso, está numa discussão, alguma coisa, ou quando dá aquela vontade mesmo de eliminar algo, que você fala assim, não dá, você solta gases, você dá vontade de ir ao banheiro, você tem diarreia, você tem vontade de vomitar. Por que isso acontece a hora que você fica insatisfeito? Né? Olha o termo, insatisfeito, né? Já tem aí uma relação com a alimentação. E isso no Ocidente, já que a gente, às vezes, dependendo da cultura, mas nessa linha que eu acabava de falar, a gente coloca ali princípios físicos mais importantes do que espirituais, pode gerar vários danos de saúde. É só a gente pegar estatísticas de quem são os países mais obesos, os países que têm aí mais câncer, né, e como é o hábito de vida daquela população. Ao contrário, que eu falava do pensamento oriental, né, nós temos aí um comportamento de meditação tradicional, nós temos a yoga, nós temos uma relação dos chakras, nós temos uma relação bioenergética do contato com a natureza, né? E onde é que estão as pessoas com mais longevidade? Ou ainda, qual o comportamento das pessoas com maior longevidade e qualidade de vida, né? Então, vai muito de encontro ao que o Dr. Eurípides está comentando aqui, né? O que comer, o sono, os projetos que a pessoa tem e aquilo que ela é capaz de realizar. Eu acho que isso é uma das coisas que é muito, muito significativo para a gente pensar, inclusive no intestino, né? Inclusive no intestino, né? E, doutor Eurípides, a gente falou um pouco de respiração, a gente falou de sono, né? Vamos falar um pouquinho da circulação do intestino? Né? Na osteopatia, a gente aprende assim. Vem o sangue aí do coração, né? A grosso modo, o coração bombeia, o sangue vai para todos os lugares. E aí, a artéria principal é a artéria aorta. A artéria aorta dá a volta no coração, ela passa pelo músculo do diafragma, ela vai para o abdômen, né? Então ela se transforma em aorta abdominal, e ela vai aí se transformar, se dividir em artérias ilíacas, daí femorais, enfim, e ela vai para as pernas. E aí volta esse sangue, então é o sistema venoso, né, dos pés, da perna, e passa ali pela virilha, esse sistema venoso, né, vai pegar as veias ilíacas e vai voltar para o coração, isso considerando a parte de baixo, né? E aí que a gente tem uma relação, então, do sangue chegando e saindo do intestino.
E como que é o processo, então, da comida? Ela chegar no intestino e ela vai parar no fígado, muitas vezes. Ela vai... Como é que a comida chega, por exemplo, no fígado? Como é que ela chega no músculo? Como é que ela chega no cérebro? Qual a relação disso com repouso, com atividade física, né? Isso tem a ver com inchaço da barriga, inchaço das pernas, não tem? Me conta um pouco sobre isso. Então vamos lá. Principal sistema arterial que irriga praticamente 90% aí do seu intestino delgado e grosso, ele sai da artéria mesentérica superior, e que é uma artéria de calibre relativamente pequeno, se você comparar com a aorta, e distribui para todos esses órgãos, tá? E ela precisa, para que você faça uma boa digestão, que chegue um bom aporte sanguíneo ali, tá? Até para saber se vai ter uma certa hipóxia naquele intestino, porque se esse intestino tiver hipóxia, vai ter uma proliferação de bactérias diferentes do normal, você não vai conseguir digerir corretamente, vai sobrar resíduos, e esses resíduos vão ser fermentados por bactérias. Ou seja, você vai distender, você vai ter incômodos abdominais. Por isso a importância do mindful que a gente fala. É comer com atenção plena, é ter um ritual para preparar o alimento. Enquanto você está ali fazendo aquilo ali, você está fazendo a digestão cerebral daquele alimento. Está aumentando o suco digestivo, ou seja, estou pisando no freio e tirando o pé do acelerador, preparando para essa digestão. Então, consegui fazer essa digestão, estou aqui sentado, estou tranquilo, sobra menos para a microbiota, que é isso mesmo, que se você absorve corretamente, vai sobrar menos para a microbiota. Você vai selecionar menos bactérias ruins, e vai causar menos sintomas. Isso vai para o sistema porta, todos os nutrientes passam por ali, tá? Só alguns, se você for olhar alguns lipídios, né, que sobem por um local diferente, tá? Os quilomicrons, né, vai para o sistema linfático direto, né, e sobe ali no ducto torácico, tu tem uma diferençazinha, mas grande parte disso vai para o fígado, que é o orquestrador maior. Então, ele, além disso, o que não é nutriente, coisa ruim também vai passar nele. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou consumindo meu alimento com álcool. Seu fígado vai ter que deixar as outras funções de lado para metabolizar o que é pior para ele naquele momento, que é o álcool. Então vai ficar muita coisa não digerida corretamente, muito nutriente jogado para o lado para ser trabalhado depois. Aí a pessoa tem gordura no fígado, não sabe o motivo, que é porque a gordura ele guarda para trabalhar depois. Então já deixa um fígado mais congesto, um fígado que não está trabalhando corretamente, para depois dali distribuir para o restante do corpo. Então, um atleta, por exemplo, eu quero ganhar massa magra, eu quero ganhar músculo e não estou dando conta, mas não está alimentando corretamente, esse ciclo todo que eu expliquei para vocês está tudo errado nele. Então, realmente, vai sobrar menos para o músculo, que o músculo é caro metabolicamente para o meu organismo. Então, ele deixa para depois. Então, tudo isso eu tenho que sentar e avaliar com o meu paciente, se está acontecendo, se não está, se essa circulação está funcionando corretamente. O pessoal da osteopatia usa bastante a manipulação abdominal ali, que consegue redistribuir essa questão vascular, né, corretamente. Isso, num momento pontual ali, ajuda bastante o paciente. Só que é aquela coisa, eu tenho certeza que no consultório do Dr. Jean tem muita gente que vai, sai de lá mega aliviado, satisfeito, mas não muda hábitos. Semana seguinte está lá no Dr. Dean de novo. Não adianta nada ele explicar, mudar, e a pessoa acaba viciando naquela melhora momentânea lá, né, Dean? E mudar hábitos não muda. Perfeito. Essa questão é para tudo, né? Essa questão da consciência. Às vezes é isso que não fica claro para todo mundo, né? A gente, quando consulta um profissional da área de saúde, algumas vezes é possível que ele faça algo milagroso, que é
resolver o seu problema ali, assim, né? Seja com a injeção, seja com a receita, seja com a manipulação, seja com a palavra, às vezes até com um abraço. Pode ser que tenha muitas formas de resolver um problema ali de imediato, mas a principal questão de uma consulta é você trocar aquela informação que está acontecendo com você e o conhecimento que a pessoa tem para ambos chegarem a um estado de saúde mais elevado. Então, consultar não é que o profissional ele tem que saber como dar jeito em tudo naquele momento, mas ele vai te ajudar com o conhecimento dele a te orientar que mudanças de hábitos, mudanças de comportamento levam a um estado mais próximo do que a gente vai chamar de curativo. Então, ou seja, quem é ativo num processo de cura é o paciente, não o médico, não o profissional. Agora, o profissional pode te orientar, te ensinando sobre o que fazer. Então, veja que tem uma relação entre estar permanentemente educando, que é um papel do profissional da área de saúde, e o paciente de se permitir ser educado. Juntando a coerência dessas duas coisas, a gente pode construir uma coisa bem bacana mesmo, bem bacana. E, doutor Eurípides, nesse mesmo raciocínio aí, né, que a gente fala de gordura do fígado e a gente fala de colesterol, a gente vai falar de triglicérides, a gente vai falar de gordura, né? Como é essa relação do que a gente ouve falar aí de falso magro, né? De uma pessoa que você olha para ela tá magra, mas tem um intestino preso e se ela fizer exames ela tá com esteatose hepática, tá com essa gordura alta, o metabolismo dela tá ruim, né? Como que funciona isso? Porque por que o corpo vai acumular uma gordura nos órgãos e não vai externalizar elas? E o outro lado? Por que a gente consegue encontrar aí alguém correndo 20 quilômetros, fazendo meia maratona, e é gordinho e não sofreu um infarto? O que acontece nesses casos, doutor Eurípides? Vamos lá, isso aí temos diferenças genéticas, tá? Tem o endomorfo, o ectomorfo, né? E o mesomorfo, tá? O pior de todos é aquele que você não vê a gordura nele, né? Que ele acumula realmente nas vísceras primeiro, para depois no culote, na perna, e acaba que o falso magro, igual você falou, né? E esse tem um risco iminente. Agora, aquele que tá gordinho, que eu vejo, tem a pochetinha, tem tudo, ele já me mostra ali na cara, no exame físico, circunferência abdominal, tudo, que ele tem uma síndrome metabólica, que se ele não cuidar, ele vai correr grandes riscos, né? E ele acaba sendo um acumulador externo e preserva um pouco mais os órgãos. Tá? Não quer dizer que também não vai ter acometimento desses órgãos, certo? Então, assim, o falso magro é até difícil de você convencê-lo de que ele está inflamado, de que tem problemas iminentes. Então, eu tenho alguns exames ali do inflamograma, que a gente chama, que eu consigo mostrar para ele, e que não tem a ver com os valores de referência normais do laboratório, não. Uma insulina basal ali de um paciente que está com a glicemia normalzinha, mas está com a insulina lá na tampa, esse pâncreas está pedindo socorro ali, que não está dando conta de manejar aquilo ali mais. Um músculo que já não entra a glicose ali na marra, porque tem tanta gordura no citoplasma daquele músculo ali que a glicose não consegue entrar, tem a resistência periférica à insulina, e esse paciente, do nada, aí dá uma morte súbita, tá lá, ou fazendo o atleta de fim de semana que tá lá, jogando a bola dele, vai e cai duro, fala, nossa, mas não dava nenhum sinal de que tinha problema. Será, né, que esse corpo já não estava gritando por socorro? Então aí entra, sim, uma boa avaliação de um nutrólogo, né, de um clínico geral que entenda, um médico integrativo, que ele vai olhar você como um todo. Ele não vai olhar só o exame laboratorial. Muitas vezes me mandam um exame, doutor,
que você vê nesse exame? Eu falo, não sei, por esse exame aí pode ser tudo ou nada. Eu preciso avaliar o paciente, principalmente conversar com o paciente e sentir isso que você está me falando, né? E é tão interessante essa medicina integrativa que a gente pratica, que não precisa ser médico para praticar a medicina integrativa, que tira um pouco a responsabilidade da gente e transfere para a pessoa. Né? A gente dorme mais tranquilo no travesseiro, que eu passo a ser mais um orientador de saúde, né? Hoje sou um professor de faculdade, mas eu já era professor dos meus pacientes, vamos falar assim, do que você assumir tudo para você. Toma essa pílula mágica aqui, o paciente melhora, some, mas depois volta com um problema pior. Então, o bonito é isso, né? A gente consegue ajudar mais esse paciente e tem que olhar essa distribuição da gordura, sim. Tem aparelhos, né? A bioimpedância, o DEXA, que consegue medir isso para mim. Mas antes de aparelhos, anamnese, exame físico e alguns examezinhos básicos que a maioria dos colegas, né, não sabem interpretar da forma correta. Doutor Eurípides, você falou uma coisa aí que eu acho que nem todo mundo conhece, que vale a pena explicar. Uma sequência é o seguinte: existe uma alimentação ruim, e existem hábitos ruins, e isso vai levar a um estado inflamatório. Esse estado inflamatório vai alterar a função dos órgãos, e uma das partes dessa alteração de função de órgãos pode ser a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, primeiro aí vou colocar um parâmetro, o que é a síndrome metabólica? Mas ela pode também levar a diabetes. E a partir desse ponto, a pessoa começa a fazer um processo de degradação. Olha que loucura isso. Eu estou falando, e aí você vai me ajudar a explicar isso, que o hábito seu de alimentação, ao longo do tempo, vai deixar você progressivamente inflamado, que progressivamente vai desgastar mais os seus órgãos, que vai levar você a ter uma síndrome, ou seja, seu corpo não vai funcionar metabolicamente normal. Isso pode fazer com que você não tenha energia, não consiga absorver energia, levando você com essa queda de energia a talvez vir a sofrer um quadro de diabetes, e da diabetes todas as características, né, dessa doença silenciosa. Olha só a trajetória dela silenciosa, como é dito. Então, doutor Eurípides, aí a hora que chega nesse ponto, tem muita gente que fala assim, eu tô com a barriga inchada, eu tô com a barriga grande, eu tô sem energia. Vai lá e toma, por exemplo, insulina. Não é diabético. Por que toma? Toma metilformina, toma medicações. Por que hoje em dia tem algumas injeções que aplica na barriga, que ajuda a perder peso? É saudável? Não é saudável? Como que funciona essa trajetória da inflamação até o momento em que a pessoa está prestes a adoecer, o tratamento, e se não fizer o tratamento, o que acontece? Se fizer, quando desmama, é para sempre? Não é para sempre? Pelo menos eu conheço muita gente que está nessa vibração aí de emagrecer, não com tanto esforço e às vezes nem com tanta orientação. Então vamos ver os benefícios e os riscos aí com o Dr. Eurípides, gente. Então vamos lá. O nosso corpo, ele tem uma resiliência imensa aí. Por isso que às vezes vai silencioso por um tempo, que tem os mecanismos aí de gangorra, né? Que a gente tem que pensar que as coisas no organismo não é A que influencia B, que influencia C, que influencia D, não. É um círculo. E o A pode influenciar D, que influencia B, e tem inter-relações de tudo isso aí. Então, às vezes eu puxo demais de um lado, de cá compensa, a doença chega quando os mecanismos compensatórios já desistiram, já jogaram a toalha, né? Já venceu essa resiliência normal do organismo aí. E o que infelizmente acaba acontecendo? A pessoa quer a metformina, a glibenclamida, a medicação para continuar fazendo errado. Tem até guidelines médicos aí que, graças a Deus, estão sendo revisados paulatinamente. Demora muito para cair a ficha, que já saiu o guideline americano colocando o low carb lá nos Estados Unidos como uma dieta excelente para o diabético. Então isso é uma vitória já, né? Então, as medicações vêm
para que você continue fazendo tudo errado, para te dar um tempo maior de vida, de sobrevida, para continuar usando os remédios, para continuar comendo aquilo que chamam de comida e que não é comida. Então, assim, você vai continuar sendo lucrativo para essas indústrias até chegar a um ponto ali que, pronto, você já descartou, tem o próximo na fila ali, que eu já angariei com propagandas, etc. E vou seguir, tá? E tem as pílulazinhas mágicas, que são esses remedinhos de aplicar na barriga, que, se você não tratar aqui, você vai ter efeito rebote, vai voltar a engordar e o problema volta. Eu, assim como vou ter uma live com o Dr. Tadeu amanhã, né, que é o meu sócio na clínica, ele emagrece os pacientes, ele põe balão gástrico, mas ele não faz só isso. Tem psiquiatra na equipe, tem psicólogo na equipe. Então, não estamos falando contra você usar alguns artifícios para te apressar, desde que estejam envolvidos outros processos de emagrecimento. E a bariátrica também entra nesse meio termo, né? Tem gente aí engordando mais para entrar no IMC para o convênio liberar a cirurgia. Isso, para mim, não entra na minha cabeça a pessoa fazer uma coisa dessa. Então, assim, o negócio virou um mercado. Tudo isso é um mercado, tá aí para ser oferecido para você, você compra se quiser, mas com os meus pacientes, né que eu contraindico tudo isso, mas eu vou conversar com o paciente, vou botar os prós, vou botar os contras, vou sentir desse paciente o quão ele está empenhado em melhorar aquilo ali. Então, é interessante isso. Cada paciente é um mundo e tem 1000 possibilidades. Posso usar essas pílulazinhas mágicas, que ainda não existe estudos mostrando o que isso pode causar a longo prazo, tá, gente? Inclusive a própria bariátrica, 30, 40 anos de bariátrica, ninguém sabe o que acontece com esses pacientes, tá? Deve estar para sair algum estudo mais longevo sobre isso. Então, antes de tentar o radical, realmente tente de verdade o básico. E o básico não é dietinha da moda. O básico passa por esses 4 pilares que eu e o Dean estamos conversando desde o início aí com vocês. Show de bola. E, doutor Euripides, me conta uma outra coisa. Me fala sobre jejum. Serve, não serve, é bom, é ruim, em que situação? E me fala também, além da questão do jejum, sobre limpezas, né? Essas limpezas naturais. Vamos desintoxicar o fígado, vamos desintoxicar o intestino, ou vamos fazer ozonioterapia. Funciona, não funciona, né? Ou nós vamos fazer a colonoterapia. Então, enfim, como que a gente pode auxiliar, além da alimentação, além do movimento dos órgãos, além da parte psicológica, como que a gente faz para tirar esse monte de nhaca aí que tem aí acumulado? Tem jeito, não tem jeito? Para que paciente funciona, por exemplo, essas coisas? Ou é indiscriminadamente, para todo mundo funciona, não funciona? Né? Isso é um hábito dentro da medicina integrativa? Não é? Como que funciona um pouco mais sobre isso? Então, vamos lá. É individualizado, tá? Não tem tudo que é para todo mundo. Eu tenho paciente que sai atrás aí de 1000 enemas, 1000 detoxes aí. E existe a medicina integrativa e existe a medicina misturativa, que é aquele que aprendeu num fim de semana um protocolo e já aplica em todo mundo, sem saber se o paciente tem indicação ou se não tem indicação. Jejum, para mim, é um dos melhores detox que existe, porque, na verdade, você não está intox, né? Se você está em jejum, você não está jogando porcaria para dentro, já é um bom começo. Eu sou muito a favor do jejum circadiano, que aí iguala os nossos relógios biológicos intestinais, que à noite, seu intestino não quer ficar fazendo digestão, é igual o metrô, à noite ele quer ajeitar uma coisinha aqui e outra ali, para funcionar corretamente aí durante o dia. Então, o simples fato de você tentar jantar o mais cedo possível, empurrar um pouquinho para frente o café da manhã, pronto, você já está fazendo um excelente detox. Tá? E para conseguir fazer uma coisa dessa, a pessoa tem que entender o que é target proteico. Target proteico
todo animal busca esse target proteico na natureza. Na natureza, você já viu algum leão obeso, alguma zebra obesa, até porque ele tem que ser atleta para correr, para fugir? Não existe, porque o animal ele chega no target proteico dele, ele para. Então, se você quer fazer um jejum correto, você tem que ver se está consumindo proteína de forma correta, tá? Porque senão não vai resolver o seu jejum. Parte 1. Parte 2. Detox. É tudo que aumenta as vias de eliminação que estão obstruídas, que não estão funcionando corretamente, em detrimento do que entra. Eu aumento o que sai porque está represado. Eu preciso dessas vias de detox abertas. Então, alguns detox são válidos para alguns pacientes, sim. Alguns protocolos que existem por aí. Tem que ter cuidado com o que você faz, que eu vou dar o exemplo aí. Quem não conhece o protocolo de Moritz, que é o protocolo de detox hepático, né, no qual o paciente fica um tempo numa dieta restritiva, mais à base de vegetais, entra com o suco de maçã, né, que tem um ácido málico ali, que vai ajudar a empurrar as coisas para frente, e eles vendem esse detox falando que elimina pedra na vesícula. E não é bem assim, gente. O ácido málico, junto com o seu suco biliar, porque você está com um tempo maior de jejum, forma uma saponificação, você elimina aquelas pedrinhas ali da saponificação, e não necessariamente aquela da sua vesícula. E se eu, porventura, colocar esse protocolo numa clínica a qual eu participe, esse paciente tem que ter um ultrassom recente me mostrando que ele não tem cálculos, microcálculos, porque se um cálculo desse migrar, pancreatite, colecistite, risco de vida para esse paciente. Então, tudo com moderação, tudo com cuidado, tem seu espaço. Ozônio, lá fora do Brasil, já são terapias validadas até no SUS, na Alemanha, com estudos multicêntricos, estudos muito bem feitos. Nós sabemos muito bem por que não valida aqui ainda, né, Débora? Todas as outras áreas da saúde já funcionam, só a medicina que não. Então tem alguma coisa aí que não está colando, né, que eu deixo no ar aí para vocês. Mas faz parte, sim. Porém, tem que ter seus cuidados também, que eu vou dar um exemplo de um colega, tá, que a doutora Clarissa dá esse exemplo em aula. Ele tinha acabado de fazer 3 pontes de safena e foi para um curso de ozônio, estava tudo bem, começou a fazer ozônio retal e sentiu um mal-estar, aí alguém virou para ele, não, pode ser que você está limpando, vamos fazer mais um pouquinho, fez mais um pouquinho. Ou seja, ele já estava no equilíbrio tênue. Eu estou pondo mais agentes oxidantes e antioxidantes. Estou contrabalanceando esse equilíbrio tênue, ele infartou de novo. Então, assim, até para quem você vai indicar, você tem que saber as indicações, né? E a hidrocolonterapia, tenho pacientes que eu já indiquei, eu encaminho, tá? Como um protocolo até inicial para a principal via de limpeza que tem que estar aberta é o intestino, que ele é a principal via de eliminação. Então, alguns pacientes já têm tantos resíduos ali, já tem o que a gente fala de biofilme bacteriano e fúngico, que usando uma água ozonizada, com uma temperatura agradável, entrando numa pressão contínua e tendo uma via de saída concomitante, eu vou aliviar esse paciente e enquanto as outras atuações nesse intestino vão fazendo efeito. Um paciente que tem uma atonia colônica, que é um cólon que já não funciona, zero de funcionamento, mando para o colega osteopata, enquanto ele está manipulando, ele resolve bastante o intestino desse paciente, mas é um paciente que periodicamente o cólon já não funciona, está denervado, ele vai precisar fazer uma limpeza mais profunda, entra o osteopata na manipulação, entra uma hidrocolonterapia periódica de tempos em tempos. Então, tudo tem sua indicação. Então, tem que saber indicar corretamente. Não é tudo para todo mundo, não é panaceia. Aprendi hidrocólon, agora todo mundo entrou na minha clínica, é hidrocólon em todo mundo. Então, tem que ter o que a doutora Clarice fala, né?
temos que fazer tudo com elegância e embasado em ciência, gente. Tem ciência, tudo isso tem ciência, tá? Meus alunos aí, eu boto eles para fazer TCC desses temas, para justamente levantar coisas que eu quero estudar e às vezes não tem tanto tempo, os meninos trazem de mão beijada para mim. Então eu aproveito da minha função aí de professor, aprendo junto com eles e estou fortalecendo a nossa medicina integrativa. Show de bola. Nosso tempo está no fim, mas eu vou fazer mais uma pergunta, gente, que eu acho que ela não podia passar desapercebida neste momento, que é sobre vermífugos e Covid, né? Como está aí o raciocínio do mundo em relação a toma vermífugos? Isso ajuda no sistema imunológico? Isso tem a ver com Covid? Não tem a ver com Covid? Né? Como que a gente fortalece o sistema imunológico a partir de um bom funcionamento do intestino? Né? Eu acho que vem bem a calhar para encerrar aí a minha última pergunta para o Dr. Eurípides. Então vamos lá. No começo da pandemia, não tínhamos nenhuma medicação efetiva, tudo era tentativa e erro, tá? Então, assim, não julgo quem prescreveu cloroquina, que seja, quem ivermectina, porque era o que a gente tinha em mãos, eram medicações que já estavam no mercado há muito tempo, com efeitos colaterais baixíssimos, tá? Aí já vai a crítica para aqueles que exageraram na dose, usaram doses suprafisiológicas, aí realmente propicia aí uma hepatite medicamentosa, que aumentou por conta disso. Então as pessoas... É aquilo que a gente está falando desde o começo, tá? Nem 8, nem 80. Então, eu uso ivermectina, faço desparasitação dos meus pacientes uma vez por ano, uso a ivermectina para isso, ela é boa para isso, tá? Tem outras medicações também. Vamos dizer assim, eu como médico, eu tenho algumas armas que as outras áreas não podem usar. Acho que a desparasitação tem outras formas de se fazer? Com certeza, tem. Medicina quântica, medicina vibracional. Eu tenho medicação que tem certa vibração que vai me ajudar a eliminar parasitas também, tá? Isso aí também a ciência já evoluiu nisso, né? Se eu não acreditar na medicina quântica, eu não acredito na espiritualidade, tá? Até a homeopatia tem o porquê que ela ativa aquilo ali. A homeopatia é o extremo da medicina quântica. E tá há quantos anos aí a homeopatia, gente? Então, quem sou eu que tenho 41 anos para questionar uma prática que é centenária, né? Se duvidar, milenar. Então, questione sempre. E eu falo isso para o meu paciente. Porém, sem questão de ignorância, aquele que levanta bandeiras já está errado, porque chega um momento, chega um estudo que mostra que aquela bandeira que você levantou não era bem assim, e agora? Como é que você vai voltar atrás, né? Você vai ter a humildade de falar que errou, não vai? Então, nem 8 nem 80, medicina não é matemática, não tem nada que é 100% comprovado, não tem nada que funciona 100% para todo mundo, então a individualidade prevalece. Desparasitação, faço, concordo. Usei ivermectina nos meus pacientes no Covid, tá? Tive baixo índice de mortalidade, eu estava na frente de ataque no secundário, no terciário, no primário, que eu atendi aqui em uma UBS em Mineiros, eu estava no hospital terciário lá em Brasília, no Samambaia, operei muito paciente com Covid, que você entra lá e vê realmente o abdômen muito inflamado. No começo, todo mundo acabou usando corticoide para todo mundo, viu que aumentava a mortalidade se usasse no começo. Diminuímos e usamos só na fase 2 e fase 3. Então, a medicina é isso, a gente vai estudando, vai aprendendo com os erros, né? Mas temos que ser ponderados, não escolher bandeiras e
cabe tudo para todo mundo, desde que eu estude aquilo ali, tá? Muita gente fala, doutor Eurípides, por que você não mexe com hormônio, com modulação hormonal? Porque eu ainda não me sinto seguro, não aprofundei nisso. Eu só vou falar e fazer com o meu paciente o que eu tenho certeza e já domino. O que eu não domino, mando para o meu colega, porque não? Tenho vários hormonologistas aí excelentes que eu consigo encaminhar e que precisa que eu melhore o intestino do paciente para que aquele hormônio faça efeito também. Tem isso, porque se o intestino não está legal, você pode tomar o hormônio que for, colocar o pallet que for, você vai gastar seu dinheiro. Então, assim, o bonito é isso, né? Quando você começa a estudar, você fica mais ponderado, você não vai para extremos de forma nenhuma, e quem que se beneficia? Só o paciente. Fenomenal. Muito agradecido. Muito obrigado a todos que nos assistiram. A live vai ficar disponível, tá, no meu canal por uns dias. Depois a gente coloca no YouTube para ficar disponível aí atemporalmente. É o que a gente espera também, tá? Espero que nós possamos ter a oportunidade de bater um papo online, assim, presencial nós vamos conversar essa semana mesmo, mas online mais vezes também, que foi muito, muito, muito importante para mim essa live aqui, e acredito que para todo mundo que segue, quando a gente vê assim, uma pessoa que vai falando de um começo ao fim, sabe, levando em consideração aspectos mais amplos, mais universais, eu acho que todo mundo se sente bem assim, se sente respeitado. E foi nossa intenção. Nossa intenção é respeitar todo mundo, cada um com as suas premissas, nas suas áreas, né? E colocando um pouco aqui do que a gente tem de dúvida, um pouco do que a gente conhece, um pouco do que a gente acredita e um pouco da nossa experiência. Tá? E a gente espera ter realmente sido aí amigável, ter sido coerente com todos que nos assistem, tá bom? Doutor Eurípides, passo para você a palavra para a gente poder encerrar. Eu fico muito satisfeito, né? Vamos dizer assim que a gente se conhecia por terceiros e agora que estamos tendo esse relacionamento mais íntimo e fico satisfeito com as indicações, né? Vocês não sabem, o doutor Jean trata minha esposa, trata meu filho mais velho, então eu já tratei com osteopatas também, com certeza vou fazer esse segmento com ele. E aqui em Mineiros, né, tá nascendo uma parceria aí, que eu tenho certeza que vai longe, tá? Que eu quero agregar esses médicos terapeutas, né? Médicos de corpo, de alma, não médico em si como questão de medicina só, né? Do meu lado. Então, o Dr. Dan faz parte desses projetos, ele sabe disso, e isso vai andar sem pestanejar, né? Porque tem muita misturativa por aí e para separar o joio do trigo não tá fácil. E vamos nessa luta aí, né? O Dr. Dan tem um projeto até maior que isso, que eu sei, e vou estar dando esse respaldo para ele, para esse projeto. Quem precisar de mim, eu atendo por telemedicina, como a gastrofuncional e a medicina integrativa me dá essa possibilidade. Em Brasília, alguns períodos presenciais, reduzi um pouco, né, por conta do meu investimento aqui nas faculdades, estou investindo mais nessa parte de professor. Estarei em Brasília, inclusive acabou de entrar a Gislaine Mendoza, que é no Brasil aí, na questão da hidrocólon, ozônio, eu acho que é uma das que mais sabem sobre o tema, e eu tive a honra aí de estar no curso dela, estarei lá do lado dela para aprender um pouco mais, né, dessas terapias alternativas em geral, inclusive hidrocolonterapia, ela no Brasil é o nome principal, se você for buscar. E estou à disposição, gente. Quem quiser fazer live, quem quiser conversar, quem quiser consultar, meu Instagram, o Papo de Reto, o pessoal sabe. Manda mensagem, eu não deixo sem resposta. E vou plantando a sementinha aqui e ali, né? E fazendo a minha parte. Show de bola, gente. Gratidão, tá? Ó, comentários, manda as mensagens aí.
e a gente vai se esforçando para responder a tempo e hora, tá bom? Muito obrigado, Dr. Eurípides. Boa noite, vai descansar, que nós precisamos dormir, não é isso? Para o intestino funcionar bem? Exato, já estamos fazendo hora Tá extra. ok, muito obrigado, viu? Tchau, Até com mais, Deus. gente. Obrigado. Tchau, tchau.